Sextou, começou. Meninos, olha, ok, tudo ok, a Amandinha já deu um toque, a Duda também, Mariana, tamo junto, hein, o Lucas aí. Enfim, senhores, olha, semana passada, né, começamos uma importante etapa da física, que é o estudo dos gases. Combinamos, só para recordar e dar continuidade, que, mano, saber de tudo da vida de um gás é conhecer três caras: a pressão, o seu volume e a sua temperatura. Se eu sei pressão, volume e temperatura, eu sei tudo da vida do gás. Eu estou o quê? Definindo o estado dele. E combinamos que sempre que um gás sofrer uma mudança, se mudar a sua pressão, mudar o seu volume ou se mudar a sua temperatura, o gás passou por uma transformação gasosa. Transformação gasosa é quando esses caras mudam, né? E combinamos, galera, que para transformações gasosas, temos uma equação chamada equação geral dos gases ideais. É o PVT-Povotor, não é assim? Isso para quem está perdido, quem não veio em aulas passadas, né? Nós temos uma equação que quebra a nossa, né? Quebra qualquer problema no meio. E nós vamos utilizar toda vez que nós vemos um gás passar por uma transformação gasosa. Então, pressão inicial do gás, PI, volume inicial, VI, sobre temperatura inicial, TI, PI, VI, TI, né? É igual a PO, pressão final, VO, volume final, sobre TO, temperatura final do gás. É o PVT-Povotor. Toda vez que eu precisar cair para dentro de algum cálculo matemático, em exercício que envolva gás, quem vai resolver nossa vida é o PVT-Povotor, 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 fechado? Então, meninos, agora, né, vamos dar continuidade, porque em aulas passadas, começamos a ver as transformações gasosas especiais. São quatro que mais caem em vestibulares e Enem. Na aula passada, nós vimos a transformação isotérmica. Combinamos que numa transformação isotérmica, a temperatura do gás não vai mudar, a temperatura é constante. Eu posso ir lá no PVT-Povotor e cortar o TI com o TO. E minha conta fica mais de boa, né? Hoje, galera, vamos ver as outras transformações com muita calma, porque, cara, tem uma chance boa da gente precisar disso em qualquer prova de vestibular ou de Enem que nós formos fazer. A próxima transformação especial, meninos, ela recebe o nome, ela é chamada de transformação isovolumétrica. Meninos, ó, isovolumétrica. O que o nome está sugerindo para você? Pensa nesse gás aqui dentro desse spray, hein? Meninos, a gente sabe que se a gente esquenta, as coisas crescem, se esfria, elas encolhem. É a lei da dilatação, né? Porém, quando a gente calculou a dilatação dos corpos, a gente via que dava valores pequenininhos, né? Então, tem problemas que nós podemos desprezar a dilatação. Por exemplo, esse gás que está dentro do desodorante, se a temperatura aumentar, meninas, olha, a temperatura aumenta, a pressão também aumenta. Porém, o volume dele lá dentro não vai mudar. Não tem espaço para ele expandir ali. Se a temperatura dentro desse spray diminuir, a temperatura diminui, a pressão vai diminuir, as moléculas vão bater na parede com menos agressividade. Porém, se eu estou desprezando o encolhimento do recipiente, o volume do gás vai permanecer o mesmo. Em situações que o volume do gás não mudar, nós vamos ter uma transformação isovolumétrica. Legendas, versão brasileira Herbert Richards, iso sugere igual ou constante, volumétrica sugere volume, o próprio nome está te dando a dica. Isovolumétrica, tradução, significa que o volume do gás é constante. Não esquece disso não. Numa transformação isovolumétrica, o volume do gás vai permanecer constante. Então, não esquece, hein? Não querendo ser enjoado, mas numa transformação isovolumétrica, se eu falo que o gás passou por uma transformação isovolumétrica, cara, o nome te dá a pista, né? Iso igual, quem que é igual, mano? Volume. Então, numa transformação isovolumétrica, o volume inicial VI é igual ao volume final VO. O volume do gás não varia, tá? Ele não vai nem aumentar e nem diminuir o seu volume. Ah, então não vai mudar muita coisa não. Mano, eu vou lá na equação ali, tô mandando um beijinho pra menina e pra vovó, só não posso esquecer do PVT do Povotor, assim?
eu continuo usando PVT Pivotó, PVT Pivotó, PVT Pivotó, PVT Pivotó, assim? PI, BI, TI, PO, BO, TO. Porém, se for um problema de transformação isovolumétrico, meninos, eu vou poder cortar. Eu vou cortar aqui, ó. O volume inicial vai ser igual ao volume final. Você não vai memorizar isso como uma nova equação. Piti-potó. Não. Continua sendo a equação geral dos gases ideais. PVT-povotó, PVT-povotó, PVT é povotó. Na transformação isovolumétrica, a gente corta o volume inicial com o volume final, tá? Isso aqui, cara, é uma lei importante, tá? Ela é conhecida como a famosa lei de Charles. Isso foi o bacana, tá? Que estudou transformações isovolumétricas, tá? Também tem um coautor, o Gay-Lussac, tá? Mas, galera, o nome mais comum que tu enxerga em livros na transformação isovolumétrica é o nome do Charles, tá? Meninos, pra gente não vai mudar muito, não. Se eu ver que o volume não muda, eu vou usar o PVT Pivotó. Corto o VI com o VO, tá? Na transformação isovolumétrica, já que o volume não está mudando, vai sobrar para você quebrar a cabeça dois caras. Vai sobrar a pressão e quem? E a temperatura. A equação geral dos gases, meninos, ó, PV igual, ó, PVT, o antes é igual ao depois, né? Se o volume do gás não muda, a equação geral me diz que pressão sobre temperatura é igual a constante. Se eu jogo T para lá, pressão é igual a uma constante vezes a temperatura. Não anota isso aqui, não. Se eu pegar alguém copiando isso aqui, eu vou botar para fora da sala, hein? Você vai conseguir a proeza de ser ejetado, mandado para fora de uma aula virtual. Não copia isso, não. A matemática aqui garante para mim, cara, tá? Que isso aqui é uma relação de proporção direta. Como assim? Mas se a temperatura do gás aumentar, a pressão aqui vai ter que aumentar na mesma proporção. Eu conheço meu povo. Tem alunos aqui que são muito bons de raciocínio lógico e matemático. E não gosta dessa gracinha de decorar, ficar fazendo conta, não. O cara quer fazer mentalmente. Num exercício de transformação isovolumétrica, o malandro, o cara que é bom de conta, fala, peraí. O antes tem que ser igual ao depois. PVT Pivotó, né? Então, peraí. Se o volume não está mudando, só vai sobrar pressão e temperatura. E essa equação me diz que se um aumentar, o outro aumenta. Se um diminuir, o outro também diminui. Numa transformação isovolumétrica, se a temperatura do gás aumentar, tá? Já que o volume não está mudando, a pressão, mano, ela vai aumentar na mesma proporção. Tem uns caras que são cavalo e fazem direto. Ele vê o gás numa transformação isovolumétrica. Ele vê que o volume do gás, tá, não está mudando. Então, se a temperatura em Kelvin ficar 2 vezes maior, a pressão também fica 2 vezes maior. Numa transformação isovolumétrica, se o cara vê que o volume não está mudando, se a temperatura ficar 5 vezes maior, ele fala que a pressão também fica 5 vezes maior. Da mesma forma, numa transformação isovolumétrica, se a temperatura do gás em Kelvin diminuir, a matemática garante que a pressão vai cair na mesma proporção. Se é uma transformação isovolumétrica, quem quiser fazer direto, se tu vê que a temperatura ficou 3 vezes menor, pega a pressão e também divide por 3, que ela também vai ficar 3 vezes menor. Enfim, meninos, todo mundo entendeu o que é uma transformação isovolumétrica? Alguém dá ok para mim saber se você está aí. Isovolumétrica, alguém dá ok. Você entendeu que o volume vai ser constante? Ok, a Mariana está aí, o Eduardo está aí. Susto, achei que você tinha largado sozinho. Agora, cuidado, podem aparecer outros 2 nomes, tá? Isovolumétrica, você também vai poder ver esse nome aqui. Também pode ser chamada de isométrica. É sinônimo. Isovolumétrica é sinônimo de isométrica. Isso aqui me diz que os metros cúbicos são constantes, os mesmos. Ou uma outra palavra aqui que eu fico cagando de medo, tá? Que aí já não tem muito a ver, mas também ela pode ser chamada de isocórica. Esse nome feio, tá? Mas coros tem a ver com o tamanho do negócio, tá? Transformação isovolumétrica é o nome mais comum. Em 90% dos exercícios, tu vai ver esse nome. Isovolumétrico, o próprio nome te diz que o V é constante.
Agora, pode aparecer o termo isométrica ou isocórica, que são sinônimos. Para a gente, nós não vamos decorar uma nova equação. Eu vou lá no PVT, Povotó, PVT, Povotó, PVT, Povotó. Só corta o VI com VO, tá? Vamos fazer um exemplo aqui rapidinho. Cara, quem já for bom, tá? Já pegou o lance, tá vendo que não precisa ficar memorizando aquele tanto de equações que tá lá no seu livro, não, irmão. Pode ficar de boaça, porque olha só, cara, embora os problemas tentem, né, vir com textão, colocar um monte de coisas para você tentar se confundir, em geral, o exercício de gás que você não tenha que se envolver com cálculo, a conta é fácil. Olha esses 6 da sua lista. A lista 5, cara, nós temos que fazer todos os exercícios aqui na nossa sala de aula virtual. Nós temos que ter certeza que você está treinando exercícios com gases. E esse 6 da sua lista 5, ele é de boa. Um freezer de laboratório muito potente é programado para manter a temperatura em seu interior a 240 Kelvin. Tá? Ao ser instalado, o ar dentro desse freezer está a uma temperatura ambiente TI igual a 300 Kelvin e uma pressão PI igual a 1 atm. Tudo bem, senhores? É a 6. Ô, Marina, perdão. A Marina falou, professor, não é a lista 6. Perdão, desculpa. Voltando. A lista 6, galera, é a que é a topzuda. É importante, que é de gases, tá? É a 6, Marina, perdão. Voltando. Considerando que o sistema de fechamento da porta a mantém hermeticamente fechada em um processo isovolumétrico, ó, isovolumétrico, importante, ó, isovolumétrico, qual será a pressão PO, P0, no interior do freezer, quando ele tiver atingido a temperatura para o qual foi programado? Isso agora é com vocês, hein? Quem é bom de matemática aí, tem uns caras aqui que são ninja, já vai direto. Isso. Quem não tem tanta habilidade aí, mano, também faz a conta do mesmo jeito. Isso. É um problema relativamente suave, né? O exemplo 5 de vocês... Ó, meninos, PI, VI, PI, PVT, assim, é igual a PO, VO, TO, não é isso? Ele falou que o gás sofreu o quê? Mesmo, um processo isovolumétrico, não é assim? Então, eu vou cortar o VI com o VO, não é isso? Ah, mano, ele tá muito de boa, né? Quando a porta do freezer estava aberta, ele falou em pressão de 1 atm, e o ar quente entrou lá dentro, 300 Kelvin de temperatura. Aí ele fecha a porta, fechou a porta, a pressão vai reduzir, tá? E ele quer saber qual o valor dessa pressão, porque a temperatura vai abaixar para 240. Se você tiver um freezer poderoso na sua casa, quando você fecha a porta dele, você sente um trem travando. A temperatura dele lá dentro diminuindo faz com que a pressão também reduza. E a pressão externa sendo maior, fica tipo esmagando a porta. Ah, cara, aqui eu não vou amarelar não, né? Chuck Norris, assim, eu vou multiplicar cruzado, assim, e falar que 30 vezes o P0 é igual a 24. Isso vai rolar aquela divisãozinha, o 30 vai passar para lá dividindo, né? Calculadora é para os fracos, evita de ficar usando calculadora no seu dia a dia, isso ferra com o nosso raciocínio lógico, né? Eu vou ter que pegar 24 aqui e dividir para quanto? Para 30, não é assim? Ah, tá de boa, né, galera? 0, aqui, 0 de lá. Ah, dá para cortar aqui, ó, tchuc-tchuc, 24 por 3 é 8. Então, quando você dividir o 30 lá, 24 por 30, a sua pressão final vai ser de 0,8 atms. Enfim, você entende, cara, que, olha, o fato de ser uma transformação isovolumétrica, para a gente, em termos de cálculo matemático, não vai mudar absolutamente nada. Nós continuamos fazendo PVT, Povotó, PVT, Povotó, PVT, Povotó. Recordando, se for uma transformação isovolumétrica eu corto VI com VO. Iso igual, volumétrica, volume. Se for uma transformação isotérmica, sugere TI igual a TO. Você corta TI com TO. E tá tranquilo. Enfim, meninos, então, ó, repeteco geral. Uma transformação isotérmica, a temperatura do gás permanece constante.
Eu vou poder trocar o TI, cortar o TI com o TO, não é assim? Uma transformação isovolumétrica, isocórica ou isométrica, aí, meninos, é o volume que vai permanecer constante. Eu vou poder cortar o volume inicial com o volume final. Agora, ninguém aqui é besta, não, né? Eu conheço meu povo, eu sei que vocês são, né, jovens, bonitos e inteligentes. Cara, saber tudo da vida de um gás é conhecer o pivete, né? Então, se por acaso eu falar que o gás sofre uma transformação isobárica, quem que está faltando aí para variar? Você já vai puxar o gancho na hora, né? Se o exercício falar para a gente que o gás passou por uma transformação isobárica, meninos, aí só vai sobrar pressão. A Eduarda perguntou, quando for usar a isovolumétrica, a gente vai... Ops, entendi, Eduarda. Eduarda, se for transformação isovolumétrica, tá? Eu continuo no pivot pavotó. Eu só vou cortar o VI com o VO, porque eles são iguais, tá? Fechou? Então, cara, você já pegou o bizu, né? Já pegou o bizu, já pegou a manha, né? Cara, você já pegou aqui, já pegou a manha, não tem como você, cara, se confundir com isso aí. Só temos uma equação para utilizar. Se eu falo para você que o gás passa por uma transformação isobárica, e aí, meninos, o que está rolando na isobárica? Isobárica, vamos lá, iso igual ou constante, assim? Agora eu vou forçar a barra, tá? Esse Bzinho aqui, se você virar de cabeça para baixo, você vai lembrar um P. Bárico tem a ver com pressão, tá? Barômetro é o equipamento que mede pressão. O termo baros, lá do grego, do latim, sei lá, o povo da língua vai explicar para vocês, tem a ver com pressão. Traduzindo, isobárica significa que o meu gás vai ter o quê? Uma pressão constante. Na isobárica, pressão do gás, ela vai permanecer constante. Mas olha, a isobárica, a pressão do gás permanece constante. Não esquece não, hein? Cara, não pode esquecer disso aqui, hein? Uma transformação isobárica, a pressão vai permanecer constante. Ó, iso sugere o quê? Igual. Iso, legenda, versão brasileira, Herbert Richards, igual, sim? A palavra bárica, isobárica, mano, bem forçada de barra. Pega isso aqui, ó, e vira de cabeça para baixo. Vira isso aqui de cabeça para baixo, esse Bzinho vai ficar parecendo um P, bem forçado de barra, né? Mas, cara, vocês são espertos, tá? Vocês são espertos. Isotérmica, ué, eu vou tirar o T da jogada. Isovolumétrica, eu vou tirar o V. Ué, sobrou quem? Saber tudo do gás é PVT. Ah, mano, tô ligado então. Então, na isobárica, não precisa nem parar para pensar muito, né? Isobárica, a pressão do gás vai permanecer constante, não é isso? Então, numa transformação isobárica, o PI vai ser igual ao PO. Ou tu diz que a pressão do gás permanece constante. Na equação geral dos gases ideais, piviti, tomotó. Chega dessa música enjoada, né? Cara, com perdão da palavra, já deu, né? Você vai lembrar do piviti, tomotó, PI, VI, TI, PO, VO, TO. Mano, se eu boto 2 ATM aqui, 2 ATM de cá, você, né? Corta com o chicotinho. Ah, então peguei a manha. Eu vou cortar o PI com o PO. Você, lá no seu livro tem essa equação. No seu livro tem ela, tá? Você não vai decorar ela como uma nova equação, tá? Viti, votó. Não, esse aí é o piviti por votó. Se o P ficou de fora, é porque o inicial é igual ao final. É porque a pressão é constante, nós temos uma transformação isobárica, não é assim? Essa lei aí também é chamada nos livros como a lei de Gay-Lussac, tá? É o nome do cara. Gay-Lussac. Ou também você vai ver em livros com o nome lei de Charles/Gay-Lussac, tá? Enfim, cara, essas transformações foram estudadas de formas separadas, tá? O Gay-Lussac é o principal, né, colaborador da compreensão que a gente tem das transformações isobáricas. Meninos, olha, é uma lógica, hein? Já que o P não está mudando,
vai sobrar quem para você quebrar a cabeça? Vai sobrar volume e temperatura. Se eu pegar alguém anotando isso aqui, eu vou colocar para fora, hein? A equação geral dos gases vai me dizer que volume sobre temperatura vai ser igual a uma constante. Se tu jogar esse T para lá multiplicando, o volume do gás vai ser uma constante vezes a temperatura. A matemática aqui me diz uma paradinha, tá? Que esses dois caras aqui, volume e temperatura, são grandezas diretamente proporcionais. Como assim? Se a temperatura do gás aumentar, o seu volume também aumenta na mesma proporção. Se a temperatura do gás diminuir, o volume dele vai ter que diminuir na mesma proporção. Então, os malandrões aí de plantão, se quiser fazer direto a conta, se você vê que no exercício a pressão do gás não está mudando, que a pressão inicial é igual à pressão final, tá? Mas olha, o que acontecer com a temperatura vai acontecer de que nem igualzinho com o volume. Ah, entendi. Se é um exercício de transformação isobárica, tá? É PVT, a pressão vai permanecer constante, sacou, né? Então vai sobrar quem? Vai sobrar temperatura e volume. Se a temperatura do gás aumentar em Kelvin, o volume aumenta na mesma proporção. Então, se for um problema de transformação isobárica, a temperatura do gás em Kelvin ficou 3 vezes maior. Fala que o volume também fica 3 vezes maior. Se a temperatura do gás diminuir, o que vai acontecer com o volume desse gás? Também diminui na mesma proporção. Ou seja, numa transformação isobárica, o que acontecer com a temperatura vai acontecer a mesma coisa com o volume. Fechado, então? Para quem é bom de matemática, temperatura fica 5 vezes menor, você fala que o volume também fica 5 vezes menor. Então, olha, vamos lá, hein? Transformação isobárica, isobárica. Você entende que a pressão não pode mudar? Fechou? Na geografia, por exemplo, o professor Juliano Juju, que homem, né? Fala que a pressão atmosférica varia com a altitude, não é assim? Mas, ó, a pressão varia, né? Por exemplo, esse alpinista aqui, ó, se eu traçar uma linha aqui, tá? Faz de conta que essa linha tá reta. Se ele sai de A e vai para B aqui, se tiver no mesmo nível de altitude, a pressão atmosférica em A vai ser igual em B, não é assim? Agora, se esse cara sai do ponto A e vai atacar o cume lá no ponto C, não é assim? Aí eu vou ter uma mudança na pressão. Mas, meninos, ó, no mesmo nível de altitude aqui, eu vou ter a mesma pressão. Se ele sair de A para B, o gás que está carregando lá dentro dele vai ser uma transformação isobárica. Meninos, isobárica, a pressão não vai mudar, não é assim? Meninos, olha, vamos lá, segue o baile, hein? Continuando com os nossos problemas, temos que exercitar. Infelizmente, em física, temos que fazer conta, né? Não dá para ficar muito de conversinha. Mas, galera, olha, esse aí é o 5 da sua lista, hein? E eu gostaria muito, galera, que você fizesse esse exercício, se possível, de cabeça, sem pegar no lápis ou na caneta. Eu tenho certeza que você consegue fazer isso mentalmente. Porque olha aqui, ó. Uma massa de ar atmosférico em alta altitude, considerado ideal, encontra-se inicialmente a uma temperatura de 200 Kelvin e uma pressão de 0,2 atm. Em uma transformação isobárica, o volume dessa massa de ar é dobrado. Ah, galera, peraí, ó, tá de boa, hein? Tá de boa. Ele falou aqui transformação isobárica. Pega isso aqui e vira de cabeça para baixo. Nos decoreba de cursinho, a pressão é constante. Se o PI é igual ao PO, corta, tira esse cara da jogada, tá? Mas olha, numa transformação isobárica, vai sobrar volume e temperatura. O volume de X foi para 2x, o volume dobrou. Então, a temperatura em Kelvin também vai ter que dobrar. O maloqueiro faz essa conta aí de cabeça. Mas olha, o cara que é bom de matemática, se o volume dobrou, a temperatura vai ter que dobrar. De 200 Kelvin, eu vou dobrar isso. 2 vezes 200, qual a temperatura final? O malandro já vê que a resposta está aqui. Ele faz diretaço, né? Sem muita gracinha. Agora, Miss, nem todo mundo tem essa habilidade toda, né? Quem não é muito bom de cálculo matemático vai gastar uns 20 segundos a mais, mas também faz a questão, né?
o exemplo 5, o seu exemplo 5, mesmo se você não pegou o bizu aqui das proporções, você tem uma equação para resolver. PI, VI, TI, assim, é igual a PO, pressão final PO, volume final VO, sobre a temperatura final TO. Exercício de transformação gasosa, mano, se você falar que não sabe começar, você tá mentindo. Ah, não sei nem começar, sabe, tá? A gente sempre começa com piviti, povotó, piviti, povotó, piviti, povotó. Como ele falou em uma transformação, cara, isobárica, ele falou isso, falou? Isobárica, eu vou cortar o PI com o PO, assim? A temperatura inicial do gás é 200, não é isso? Tá? E, meninos, eu quero descobrir a temperatura final. Ele fala que ela dobra. Eu não sei, se eu não sei, eu posso chamar o inicial de Tchus. E o final eu vou chamar de 2 Tchus. Uma boa também seria inventar um número, né? É questão de múltipla escolha. Chuta. Vamos supor que ele começou com 1 litro, dobrou, final 2 litros. O Tchus aqui vai embora, ó, assim. E se você multiplicar cruzado, 1 vezes T0 é T0, 2 vezes 200 deu 400, não é assim? Vocês deveriam me respeitar como professor e acreditar nas coisas que eu falo, né? Mano, se a pressão não mudou, mas se a temperatura e o volume vão estar na mesma proporção. Se o volume dobrou, a temperatura também dobra. Você entende que a alternativa correta era a letra A. Olha aí, senhores, olha aí rapidinho, hein? Você entende que a alternativa correta é a letra A. Dúvidas aí? Chama no chat, meninos. Alguém dá um ok pra gente continuar, hein? Preciso saber se você tá aí. Se tiver alguém que não entendeu, fala. E aí, senhores, eu preciso de um ok aqui. Quero saber se tem gente aí. Vocês não largaram a gente sozinho aqui. Ok, ok. A galera tá na área. Então vamos lá, repeteco. Isotérmica, tira o T. Isovolumétrica, tira o V. Isobárica, só sobrou quem? Só sobrou a pressão, 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 tá? Repete aí, o Diego Brandão. Diegão, vamos aqui, ó, tá? Ó, Diego, ó, olha pra cá, Diego. O Diego tava com uma duvidazinha. E, Diego, você vai fazer isso aqui de cabeça, viu, mano? Você vai fazer isso aqui de cabeça, Diego, ó. Só repetindo rapidinho pro Diego. Quem pegou aí, galera, tem que ter um pouquinho de paciência, hein? Ó, Diegão, ele falou que é uma transformação isobárica, não é assim? Então, isobárica significa o quê? Que o PI, pressão inicial, é igual à pressão final. Tira isso aqui, ó. Tira. PI igual ao PO, tá? Então, você não vai esquentar a cabeça com pressão. Agora, vamos analisar. Ele fala que o volume dessa massa de ar é dobrada. Aqui, ó. Começa com Tchus e vai para 2 Tchus. Se o volume aumentou, aí a temperatura vai ter que aumentar na mesma proporção. Então já peguei o bizuzinho aqui, tá? A temperatura começou com 200 e ela vai fazer a mesma coisa que o volume. Se o volume dobrou, ela também vai dobrar. 2 vezes 2 é 4, desce os 2 zeros, eu tenho uma temperatura de 400 Kelvin. Aí se você não quiser fazer assim, Diego, você vai na equação. Aí você vai devagarzinho. Piviti, povotó, piviti, povotó, piviti, povotó. Aí você corta o VI, PI com PO. O inicial é X, final 2x. Temperatura 200, final você não tem. Corta o X, multiplicou cruzado 2 vezes 400. Correto? Vamos lá, galera. Estamos entrando na parte final. Só apresentar a última transformação, que é para a gente finalizar. Ele já deu toque que vai cortar a gente em 10 minutos, galera. E os 5 minutos finais é para a gente conversar, tirar dúvidas aí, tá? Eu tenho que abrir o áudio de vocês para a gente conversar. Vamos lá, galera. Agora vamos para a próxima, hein? A última transformação gasosa especial. Meninos, vamos com calma. Ela é conhecida, cara, como transformação adiabática. Adiabática, meninos, o nome tá te dando uma dica, só que essa aí tá forçando a barra, hein? O que seria uma transformação adiabática? Transformação adiabática. E aí, galera? Toda vez que um gás está dentro de um recipiente, que é um isolante térmico perfeito, ele vai passar por uma transformação lá dentro, se rolar adiabática. Se um gás expande ou contrai muito rápido,
ele vai passar por uma transformação chamada de transformação adiabática. Galera, aqui, ó, segue aqui, ó, adiabática, que é bem forçada de barra. O A, galera, o A aqui ele sugere não. O A é não, tá? O A é negação. Agora aqui eu vou forçar a barra mesmo, galera. Vou forçar a barra aqui. Forçada de barra brutal, tá? Isso, ó. O que diabática lembra você? Cara, bem forçado. Diabática te faz lembrar de diabetes, assim. Que horror, velho. Diabetes é doença, é trem, né? Tá? Tem do diabo, o diabo mora no inferno, não é assim? E no inferno faz o quê? Calor. Cara, muito forçada de barra. A tradução de adiabática é que não há troca de calor. Ó que viagem, hein? Essa é a tradução bem forçada de barra. Numa transformação adiabática, galera, isso diz para mim que o gás não vai nem receber e nem perder calor. Mas, ó, não vai escrever essa palhaçada aí no seu caderno, não, tá? Não vai escrever essa palhaçada aí no seu caderno. Numa transformação adiabática, eu falo que o meu gás, ó, o gás, tá? O meu gás está dentro desse balãozinho. O que significa eu falar que ele vai passar por uma transformação adiabática? Significa dizer que ele não recebe e nem perde calor, o que é igual a zero. O gás não recebe e nem perde calor. Quando que isso vai acontecer? Se a parede desse balãozinho é um isolante térmico perfeito, o calor não consegue nem sair nem entrar. Se o gás expandir ou contrair muito rápido, não dá tempo para as moléculas daqui de dentro trocarem calor com as moléculas de fora. Ou seja, meninos, nós vamos aqui, ó, essa aqui é importante. A isotérmica e a adiabática são as mais valiosas para a gente. Vamos fazer um combinado aqui, galera. Vamos fazer um combinado. Vamos combinar. Cara, ó, se você puder pegar um caderno para anotar aí. Transformação adiabática. O gás não recebe e nem perde calor. O gás não recebe e nem perde calor. Quem quiser economizar caderno aí, pode colocar assim, Q igual a zero, né? Numa transformação adiabática, o gás não recebe e nem perde calor. Não esquece não, hein? Ou senão você coloca Q igual a zero. Nisso. Quando que acontece uma transformação adiabática? O gás não pode nem receber e nem perder calor. Professor, mas como que vai acontecer isso? Nós temos duas possibilidades, tá? Galera, ela vai acontecer quando o gás estiver dentro de um recipiente cujas paredes são um isolante térmico perfeito. Pensa num gás dentro de um balãozinho e a parede desse balão é um isolante térmico perfeito. Pronto, o calor não vai entrar e nem sair. E nós já superamos isso aqui. Calor e temperatura são coisas diferentes, né? Calor é uma coisa e temperatura é outro conceito, né? Uma outra forma. Vai ocorrer transformação adiabática quando um gás expande ou contrai muito rápido. É o famoso assoprão. Quando você sopra, né? Quando você sopra, né? Quando você força um gás ao quê, cara? Expandir muito rápido, ele provavelmente sofre uma transformação adiabática, porque não dá tempo, cara, dele nem absorver e nem perder calor. Faz um teste aí, meninos, faz um teste aí na sua casa, tá? Só que é o seguinte, vê se não tem ninguém perto de você. Vê se não tem ninguém aí perto de você, tá? Meninos, ó, porque, cara, ó, você vai pegar sua mão, vai abrir, vai dar um bafão, ó. Né? Você sente o ar quente, não é isso? Abre a boca e dá um bafão. Seu tato sente o ar quente, assim? Agora fecha e sopra. Você sente o ar frio. Cara, que loucura. Quando você dá o bafão com a boca aberta, o ar sai quente da sua boca. E quando você fecha, faz biquinho, né? E sopra, você sente ele frio. Quando você fecha o biquinho, cara, e sopra, você força o gás a expandir muito rápido. E ele expandindo muito rápido, cara, vai ser uma transformação adiabática. Não vai ter tempo dele nem receber e nem perder calor.
Aí vai ter uma lei que eu vou apresentar chamada primeira lei da termodinâmica, que diz que quando um gás faz uma expansão adiabática, a sua temperatura tem que diminuir. Mas isso é um cenário para depois. Então, para a gente dar um end aqui, meninos, olha, para a gente finalizar, numa transformação adiabática, o que eu vou pensar, senhores? Que o meu gás não recebe e nem perde calor, tá? Como que ele vai fazer esse tipo de transformação? Ou ele está dentro de um recipiente que é um isolante térmico perfeito, ou quando o gás expande ou contrai muito rápido, tá? Esse assoprão que você dá, fazer ele expandir muito rápido, é um bom exemplo de transformação adiabática. Mas um bom exemplo também é dentro do motor, no carro do seu pai, de sua mãe, de seu boy, de sua girl, de seu avô, de sua avó, né? Dentro do motor você tem pistões. Tem carro, mano, que tem 3, tem carro que tem 4, tem carro que tem 8 caneco, né? Mano, quando o gás tá lá dentro, lá, ó, tá, ele, bum, explode, ele fica expandindo, expandindo e contraindo, né? Tem momentos dessa expansão do gás lá dentro do pistão que ele expande ou contrai tão rápido que a gente vai poder considerar como sendo uma transformação adiabática. Então, em problemas que o meu gás expandir ou contrair muito rápido, eu posso falar que é uma transformação adiabática. Agora aqui, galera, fica bem pro finalzinho da aula, que é para não dar tempo de vocês me xingarem muito. Só vai anotar isso aqui o pessoal que vai fazer MED, medicina e outros vestibas. O pessoal do Enem pode dar um foquinho para isso aqui, tá? Nisso. Ó, Diego, professor, depois volta na imagem de como ocorre uma transformação adiabática. Tá, rapidinho, Diego, aqui, ó, tá? Adiabática aqui, mano, ó, tá? Se não tiver tampando, sua tela é importante isso aqui, cara. O gás não recebe nem perde calor, beleza? O gás não perde nem recebe calor. E para isso acontecer, para ele não perder nem receber calor, tem que estar dentro de um recipiente que é isolante térmico ou quando ele expande ou contrai muito rápido. Fechado? Então tá aí. Ó, o Diegão. Vai acabar, vai acabar, vai acabar. Galera, só quem vai fazer medicina e os vestibulares militares, IME, ITA, Escola Naval, né? Que vai anotar isso aqui. Na transformação adiabática, piviti, povotó, piviti, povotó, piviti é povotó. Eu não vou poder cortar ninguém. Não vai cortar ninguém, não vai cortar ninguém. Porque calor não é temperatura, você não corta não, tá? Em vestibulares mais exigentes, nós temos uma outra equação. Pode ser que o piviti povotó não resolva a nossa vida. Aí nós temos uma equação só para essa transformação, tá? É chamada lei de Poisson e Laplace. E só vai anotar isso aí quem for fazer vestibular para medicina ou quem está pensando em vestibulares estilo militares, tá? Prova do ITA, Academia da Força Aérea. Na transformação adiabática, eu tenho uma outra opção. Além do piviti povotó, eu posso falar que PI/VI elevado a 5 terços é igual a PO/VO elevado a 5 terços. Aí dá bem que o Enem não vai cobrar isso aqui não, tá? Para Enem, você só tem que saber que na diabática o gás não recebe nem perde calor. Quem for fazer vestibulares mais exigentes, tem essa equação aqui no seu livro, galera. A gente quase não vai usar ela, porque o Enem não cobra muito, tá? Mas na adiabática, eu tenho que PI vezes VI elevado a 5 terços é PO vezes VO elevado a 5 terços. Estamos finalizando aqui, senhores. Estamos finalizando. Já vai bater o sino. Vamos lá para a saída, vamos lá para a porta do colégio, tá? Senhores, então olha só, vai acabar, hein? Temos aí menos de um minuto. Não se assustem com aquela última equação. Não se assustem com ela, não. Só vai usar ela quem for prestar